Olá, começa agora o nosso Papo de Especialista, este podcast que você acompanha todos os sábados pela Rádio Alvorada FM 106.3 e este programa que é uma parceria com a PUC Paraná, Campus Londrina. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Setembro, você acompanha aí nas mídias, sobre a campanha Setembro Amarelo, cuidado com a saúde mental, prevenção ao suicídio. Vamos falar sobre este tema então, os dados são bem alarmantes aqui no Brasil, por isso precisamos falar sobre este tema. É um tema delicado, um tema pesado, até tem o tema da campanha deste ano, que daqui a pouquinho a nossa convidada vai falar melhor para nós, mas eu peço que você acompanhe este programa até o fim, indique também para que mais pessoas acompanhem e pode compartilhar também o link no YouTube para que muitas pessoas possam então ter acesso a essa informação. E para conversar conosco sobre este tema, a nossa convidada é a professora Thaís Oliveira. Ela é mestra em psicologia, em suicidologia, Gestalt terapia, e está aqui conosco hoje. Ela também é doutoranda em psicologia pela UEL e ainda professora do curso de psicologia da PUC Paraná, Campus Londrina. Professora Thaís, é uma alegria receber você novamente, né? A Thaís já participou aqui conosco falando sobre o luto e agora vem falar sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e principalmente sobre os cuidados que devemos ter com a nossa saúde mental. E eu faço uma pergunta: como está a sua saúde mental? Você tem dedicado aquele tempo para você? Você tem se cuidado? Porque a sua vida, ela é preciosa, ela vale muito. Vamos cuidar da nossa vida? Então, professora Thaís, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Papo de Especialista. Obrigada pelo convite e pela oportunidade, né, de poder falar sobre esse tema que realmente é tão difícil da gente comentar muitas vezes, mas tão importante, né, tão significativo. Então é uma oportunidade importante a gente conseguir debater sobre. Muito bem. Então, só reforçando aqui, eu acho que eu pulei o especialista, né? Ela é mestra em psicologia, especialista em suicidologia. Ela fala também sobre o luto, já conversou aqui conosco, né? E reforçando, doutoranda então em psicologia na UEL. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Professora Thaís, a gente sabe que os dados são alarmantes aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos e no Brasil quase 14 mil vidas se perdem desta forma, infelizmente. Mas assim, a gente tem que focar na prevenção, nos cuidados, não esperar a coisa acontecer e aumentar mais um número aí na estatística. Então, gostaria que você começasse falando um pouco pra gente sobre a campanha amarela que acontece aqui no Brasil desde 2014, os efeitos que ela tem surtido, observações também, né? Se as pessoas têm aderido, se elas têm prestado atenção, enfim, se essa campanha, de modo geral, tem sido positiva. Bom, a campanha Setembro Amarelo, ela pode ser muito importante, né? Ela pode ser muito rica, porque é um espaço para a gente falar sobre esse tema que é tão tabu na nossa sociedade, né? Então, poder falar sobre isso é algo muito importante, porque a gente consegue refletir, entender melhor o que é esse tema, o que leva as pessoas a pensarem nisso, que cuidados a gente pode ter, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né? Então, a campanha tem essa possibilidade de surtir um efeito importante, né? Ela ajuda a lembrar também desses dados tão alarmantes. A gente precisa lembrar que no Brasil o número tem crescido cada vez mais, né? Então esse é, acho que, um outro dado que a gente precisa se atentar. E a campanha, então, como ela sai dos consultórios de psicologia, de psiquiatria, enfim, desses espaços de saúde mental, ela traz esse olhar também de que o cuidado na prevenção ao suicídio é responsabilidade da sociedade como um todo. E eu acho que esse é um ponto que pode ser muito rico. O que a gente precisa tomar algum cuidado é que a campanha vem crescendo, isso é muito importante, mas junto com esse crescimento, também a gente tem percebido que em alguns momentos ela pode se tornar um pouco rasa, né? Então a gente vê em alguns lugares, sei lá, uma loja com uma bexiga amarela e escrito Setembro Amarelo. Que informação isso está levando para a população, né? E se a gente fala muito sobre o tema sem um cuidado, sem saber exatamente o que a gente está falando, sem trazer informações relevantes, a gente corre num risco de, ao invés de trabalhar a prevenção ao suicídio, de fazer com que as pessoas tenham mais contato com esse tema. E se é uma pessoa que já está fragilizada, que está pensando nisso o tempo todo, ela andando por aí e
fazendo contato com essa temática, isso pode sim potencializar o risco de suicídio. Então, a campanha tem sua relevância, ela é importante, mas a gente precisa pensar bem como a gente vai fazer essa campanha, né? Então, com informações pertinentes, com dados científicos e com cuidado, com zelo. Não só falar Setembro Amarelo sem desenvolver isso. Inclusive, né, doutora, a campanha deste ano tem como tema Se Precisar, Peça Ajuda. Eu confesso que quando eu vi, eu falei assim, mas em geral, as pessoas que têm esses pensamentos negativos, que de repente passam aí pela cabeça a possibilidade de fazer algo contra a vida, muitas vezes elas acabam fazendo porque elas têm dificuldade para pedir ajuda. Então, em relação ao tema, na sua análise aí, o que você pensa e diz sobre isso? Bom, realmente as pessoas têm muita dificuldade em pedir ajuda e acho que outro perigo que a gente precisa tomar cuidado com o tema da campanha é não ficar nessa fala vazia, se precisar peça ajuda. Peça ajuda onde? Como? Né? Então, muitas pessoas nem sabem como pedir ajuda. E tô falando aqui de uma ajuda mais especializada, mais profissional, né? A ajuda em relação ali às pessoas próximas, familiares, amigos, as pessoas ainda têm esse tabu também, porque, novamente, né, é um tema muito difícil de falar, né? As pessoas têm muito receio em falar. Compartilhar que tá sentindo isso para alguém próximo, a pessoa pode sentir que tá demonstrando uma fragilidade importante, se sentir envergonhado, até assim, uma sensação de que precisa dar conta sozinho, né, de que a gente tem que dar conta das coisas. Então, tudo isso pode prejudicar esse acesso à ajuda. Bom, então tudo isso traz essa sensação de dificuldade mesmo em pedir essa ajuda, né? Então é importante que a gente, como sociedade, esteja aberto a acolher quando alguém nos procura e também que a gente conheça as informações sobre os lugares onde a pessoa pode procurar uma ajuda profissional, especializada, e que a gente faça o nosso papel de divulgar essas informações, né? Então até convido o pessoal que está ouvindo, a gente vai conversar um pouquinho também sobre alguns desses lugares, desses espaços, que vocês depois compartilhem com as pessoas que vocês conhecem e que vocês sintam que precisa de ajuda. E, professora, um dado que a gente comentou um pouco no começo, né, mas reforçando que o suicídio é a 4ª principal causa de morte entre jovens na faixa de 15 a 29, 30 anos por ali. E a gente sabe, né, que fatores como depressão, ansiedade, burnout, sensação de fracasso, isolamento social e até questões muitas vezes financeiras, são tantas outras questões que podem ali passar pela cabeça, né? Como nós podemos, por exemplo, identificar sinais que, de repente, aí, podem anteceder a uma crise tão grave a ponto da pessoa ter esse desejo, né, de atentar contra a vida? Acho que você já trouxe elementos muito importantes, né? Então, esses fatores, se a pessoa está passando já por uma situação de sofrimento existencial importante, isso pode trazer alguns riscos. Outra coisa, a gente se atentar a 2 termos, né, que a gente vai chamar de fatores de risco e de populações vulneráveis, né? Os fatores de risco, então, envolvem, né, você já citou, pessoas jovens ultimamente têm um risco maior, né, onde a gente tem um número mais alto, então, certas idades, pessoas ali entre 15 e 19 anos, hoje a gente tem também um número muito alto de suicídio entre idosos, né? Tem outros fatores como sexo, homens tendem a falecer mais por suicídio, embora as mulheres tenham mais tentativas, pessoas sem parceiro, então pessoas divorciadas, viúvas, têm um risco maior, pessoas passando por um processo de luto, ou com algum quadro, né, de algum transtorno psiquiátrico, depressão é um deles, mas não só, né, a gente também precisa tomar esse cuidado de não associar o suicídio à depressão, porque essa é só uma das causas, existem várias outras. Uso e abuso de substâncias químicas, né, então drogas, álcool, são vários fatores que podem promover o risco ao suicídio. Para além disso, a gente fala em populações vulneráveis, né? Então, dentre essas populações, a gente tem imigrantes, a gente tem pessoas negras, a população LGBTQIA+, que são pessoas que, de algum modo, elas não sentem um acolhimento na sociedade, não se sentem pertencentes, são vítimas de alguns preconceitos, então elas vivenciam um isolamento social, que é outro fator de risco importante. Então, pelas características dessas populações, elas acabam vivenciando esse isolamento
isolamento social, né, essa sensação de não pertencimento que pode agravar o risco. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, olhar quem que é essa pessoa. Ela tem algum desses fatores de risco? Ela faz parte de alguma dessas populações? Se ela se enquadra aí, a gente já precisa ficar atento que existe um risco maior, né? Para além disso, a gente fala, então, as pessoas pensam em suicídio quando elas estão passando por um processo de sofrimento existencial importante, então a gente precisa se atentar a esse processo que normalmente é uma crescente, né? E esse processo, ele começa com a perda de sentido da vida, né? A pessoa vai perdendo seus sentidos, vai perdendo aquela fé de que as coisas um dia podem ser diferentes, de que as coisas podem um dia melhorar. Então, aquela sensação que a gente costuma ter quando a gente está passando por uma situação difícil, assim, sim, de que isso vai se resolver, isso vai passar, né? As pessoas perdem essa esperança, essa fé de que as coisas vão se organizar. E vão entrando num processo que a gente pode chamar de um processo de morrência, né? Que é esse definhar mesmo, esse sofrimento existencial profundo. E nisso começa, então, o que a gente chama de um flerte com a morte, né? Aquelas falas ou aqueles pensamentos de se eu saísse daqui e eu morresse, né, saindo daqui da rádio, talvez não seria tão ruim, né? Se algo acontecesse, talvez não seria ruim. Se eu dormisse e não acordasse mais, não seria ruim. Esse pensamento... Tipo, talvez vai acabar com o meu sofrimento, essa situação que eu tô vivendo, que tá me perturbando, né? Exatamente, né? Essa sensação, então, de que se acontecer algo, não vai ser ruim, porque vai finalizar o meu sofrimento. E aí, esse pensamento, se não cuidado, se não acolhido, ele pode ir aumentando, né? Até a pessoa, então, pensar, né? E se eu fizer algo? Porque antes a gente estava falando de, se acontecer ao acaso. E aí entra no pensamento de, e se eu tentar algo contra mim? E aí vem as tentativas e pode acontecer até a morte por suicídio de fato. Então a gente precisa conhecer esse processo e prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, se elas estão com falas que indicam que elas estão em alguma fase desse processo. E olha como é sério, como é importante tudo isso que a psicóloga aqui, a Thaís, tem compartilhado conosco, sinais que a gente deve estar atento, pessoas que convivem conosco. Ela comentou aí sobre esses possíveis sinais. Então, continue acompanhando. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a Thaís falou sobre a questão de preconceitos, estigmas em volta de tudo isso, pessoas que não se sentem acolhidas. É exatamente isso que nós vamos falar no próximo bloco, por isso não saia daí. Você está acompanhando o Papo de Especialista, este podcast especial aqui na programação da Rádio Alvorada FM 106.3. Um abraço para você que nos acompanha pela rádio, também pelo YouTube e pelo Spotify. Estamos vivenciando aí o mês de setembro e com ele a campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, mas mais do que isso, o cuidado e a preocupação com a nossa saúde mental. Por isso, a Thaís está aqui conosco, Thaís Oliveira, ela é psicóloga, doutoranda pela UEL, professora na PUC Paraná, campus Londrina, altamente capacitada para estar conversando, esclarecendo este tema delicado, pesado, mas que precisamos falar sobre isso. Às vezes você está passando por alguma situação assim, alguém que você convive aí do seu lado está precisando de ajuda, e como fazer isso? Como oferecer essa ajuda ou como pedir ajuda? Por isso que a Thaís, então, está aqui conversando conosco, agora há pouco no finalzinho do bloco anterior. Ela falava sobre a questão do preconceito, de populações aí, né, específicas, grupos específicos que acabam sofrendo mais, exatamente por conta do preconceito, da falta de acolhimento. Thaís, então, realmente, né, existe esse preconceito a quem sofre de transtornos mentais, sejam eles quais forem, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, enfim, são tantos motivos. Muitas vezes, quando alguém fala de depressão, exaustão emocional, a gente acaba escutando isso é frescura. Até abro um parêntese aqui, já que somos uma emissora católica, religiosa, enfim. A gente ouve até que, nossa, você reza, você vai tanto à igreja, você vai à missa e você está passando por depressão, por isso, por aquilo. Isso é frescura. E se a gente for ver, né, Padre Jonas Habib, que o Brasil e o mundo inteiro conheceu e sabe que ele enfrentou a depressão, Padre Marcelo Rossi, enfim, mas foram pessoas que foram atrás, que buscaram ajuda, enfim. Mas voltando nessa questão de quando a gente ouve isso é frescura.
Como esse estigma, ele atrapalha na prevenção e no acolhimento dessas pessoas? Acho que ele atrapalha de várias formas, né? Primeiro que quando a gente fala que isso é frescura, dá a sensação de que a pessoa não podia estar sentindo aquilo que ela está sentindo, né? Então, que ela tá sendo fraca, que é um problema com ela, né? E aí a gente perde de vista também toda uma questão social, que acho que a gente precisa olhar, né? O que faz as pessoas pensarem em suicídio? No bloco passado a gente falou um pouquinho sobre o sofrimento individual, mas a gente também precisa pensar que esse sofrimento é atravessado por N questões. Então, de repente, né, o local onde a gente trabalha, a pressão que a gente sofre em algumas situações, né? Vamos pensando aí em outros elementos, aí o trabalho só como um exemplo. Que são coisas que atravessam. Então, às vezes a gente vê uma empresa onde está todo mundo em sofrimento, todo mundo adoecido. Quando a gente fala para a pessoa que isso é frescura, primeiro, a gente desloca o problema todo para ela, e segundo, que ela nem deveria estar sentindo isso, né? Que ela, então, que está sendo fraca e que não tem condições de lidar com aquilo, sendo que, na verdade, é um problema muito maior. Isso faz com que a pessoa, então, acha que ela tem que lidar sozinha, que ela tem que resolver, que o problema é ela, e isso dificulta a busca por ajuda, né? E também isso contribui com o preconceito, né? E aí a gente precisa pensar a nossa postura enquanto sociedade, o quanto às vezes a gente alimenta esse preconceito em relação aos cuidados com a saúde mental. Dizendo que é frescura, dizendo às vezes que é falta de Deus, ou compartilhando memes sobre o CAPES na internet, né? Então promovendo uma... não achei a palavra, mas assim, uma propaganda errônea, né, sobre o que é esse espaço, que o CAPES é um espaço de cuidado, é um espaço, né, de cuidado da saúde mental, que pode ser muito importante, que muitas pessoas são muito beneficiadas por esses espaços. Então, muitas vezes, essas falas são preconceituosas e impedem a pessoa buscar, né, porque pensa, se eu for buscar ajuda, é sinal de que ou eu sou fraco, ou de que eu tô maluco, que eu tô doido, né, e de qualquer forma, trazendo o problema pra pessoa, um problema que é muito maior do que a pessoa, né. Inclusive, né, professora, a gente vive nesse mundo, nesse sistema, digamos assim, capitalista, onde as pessoas estão ali lutando no dia a dia, no trabalho, querendo ganhar dinheiro, as empresas cobrando alta produtividade, tudo muito acelerado, querendo tudo para ontem. E eu acredito, né, que o nosso público, quem está nos acompanhando, sejam jovens, sejam adultos, até pessoas idosas, você tocou aí na questão do trabalho, e é onde a pessoa passa ali, pelo menos, geralmente, na maioria das vezes, 8 horas por dia. E às vezes a pessoa está ali realizando muitas atividades, muitas funções, e aquela cobrança no ambiente de trabalho, então isso também pode contribuir, né? Porque às vezes a própria pessoa se cobra, nossa, eu sou fraca, eu não estou dando conta. Eu imagino quanto também isso é importante de repente, né? Já que estamos nessa campanha, muitas empresas às vezes acabam mencionando, fazendo menções em redes sociais, mas essa importância também das empresas, dos locais de trabalho estarem atentos a isso também, né? Não só fazer uma campanha de Setembro Amarelo, mas prestar atenção, assim, se esse espaço tem sido um espaço de abertura e cuidado para a saúde mental, ou se tem sido um espaço que está promovendo mais adoecimento, né? Porque não adianta nada fazer a campanha de Setembro Amarelo e não dar condições, então vamos voltar no exemplo de uma empresa, né? E não dar condições básicas do funcionário trabalhar com saúde mental, né? Sim, e como a gente pode criar espaços de escuta verdadeira para que essas pessoas, Thaís, se sintam mais seguras para falarem com serenidade, com mais confiança, sem aquele medo, sem aquela tensão, o que vão pensar de mim, como eu vou ser julgada. Então, como criar esse ambiente mais favorável para que a pessoa se sinta acolhida? É curioso porque, assim, ao mesmo tempo que é muito simples, é muito difícil. Porque a gente precisa desenvolver duas habilidades importantíssimas que parecem óbvias, que é o acolhimento e o respeito, né? Mas, ao mesmo tempo, habilidades tão difíceis de desenvolver. Então, o acolhimento, né, de poder acolher mesmo a dor do outro, de ouvir a dor do outro, de ter espaço, né, na nossa vida, na correria. Quanto espaço a gente tem pra ouvir alguém? Às vezes alguém começa, sei lá, a desabafar perto da gente, né, fala rápido que eu tô atrasado pra um compromisso, que eu tenho que resolver uma demanda aqui de trabalho. Nossa, de novo fulano me ligou pra reclamar da vida. Então,
na nossa correria, a gente perde as pessoas de vista, né? E perde esses espaços de acolhimento. Então, trabalhar essa postura acolhedora, de escuta atenta, que é muito do que eu faço na clínica, né? Então, assim, muito do meu trabalho em terapia, né? Na clínica com os meus pacientes, é porque eles não encontram outros espaços de acolhimento, né? E se tivesse ao longo da vida, talvez esse espaço não seria necessário para muita gente, né? O espaço da psicologia em si. E outro ponto é o respeito, né? O respeito pela dor do outro. Então, assim, confirmar que aquilo que aquela pessoa está sentindo faz sentido, né? Que você compreende, por mais que você não compreenda. Porque a nossa tendência, e aqui não tô nem falando das falas que são mais claras, de que não são legais, como o isso é frescura. Mas às vezes alguém vem compartilhar algo e você fala assim, né? Ah, mas fica tranquilo, isso vai passar. Olha, eu já passei por algo parecido e sobrevivi. Ah, você vai dar conta. Ou, ah, não é pra tanto. Que às vezes são fala genuinamente, assim, né? Que tem um desejo genuíno de ajudar a pessoa. Mas se a gente for prestar atenção na cara que elas têm, quando eu te falo assim, olha, né, não é tudo isso, se distrai que isso passa, o que eu tô dizendo? Que você não deveria estar sentindo aquilo que você está sentindo, ou seja, que seu sentimento não é válido, né? Então esse respeito, essa confirmação pela dor do outro, que se ele tá sentindo, é válido. Perfeito, Thaís. Olha, você está percebendo como o programa de hoje ele está realmente muito especial, muito informativo, muito esclarecedor? Não vamos esperar acontecer alguma situação parecida dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Aquilo que estiver ao nosso alcance, vamos fazer. Eu falei no comecinho aqui dessa pergunta, né, que a gente está nesse mundo agitado, a gente está, sabe, Thaís, na velocidade 2, né? Sabe ali o áudio que a gente coloca no WhatsApp? A gente não tem paciência para escutar algo, um áudio com mais de 1 minuto, a gente não tem paciência, a gente acelera. Então, esse programa também tem o objetivo de você, sabe, parar, dar uma respirada. Como está a minha vida? Será que eu não estou vivendo muita agitação? Será que eu estou priorizando tantas outras coisas? Fico vendo o tempo todo a internet e não tenho aquele tempo para cuidar de mim, para cuidar daquelas pessoas que eu amo? Então fica com essa pergunta aí e daqui a pouco a gente volta no próximo bloco do Papo de Especialista. Papo de Especialista, o nosso podcast que você acompanha pela Alvorada FM 106.3, também pelo YouTube e Spotify. Estamos falando sobre saúde mental, também a campanha Setembro Amarelo, esta campanha que busca aí, né, a prevenção ao suicídio. E nós estamos conversando com a professora Thaís Fernanda Roberto Oliveira. Ela é doutoranda em psicologia pela UEL, também professora no curso de psicologia da PUC Paraná, Campus Londrina. Tem várias especialidades, gestalt terapia, também especialista em luto. Por isso, esta convidada tão importante, que tem tanta propriedade para falar sobre este assunto. Professora Thaís, entre 2016 e 2021, o Brasil registrou um aumento muito grande, de quase 50% em casos de suicídio entre os adolescentes. Aí a pergunta agora, né? O que tem levado tantos jovens a se sentirem tão sobrecarregados a ponto de desistirem da própria vida? Acho que são vários elementos, né? Então, essa sobrecarga que a gente falou, que a gente sente, né? De muita informação, tanto no trabalho, mas quanto informação de vida, de celular, de mensagens, né? E esse acelero que a gente vive, os jovens vivem também, né? Então, eles também estão vivenciando uma pressão muito importante. A gente tem percebido um aumento dos casos de ansiedade, de depressão em jovens, né? Em adolescentes. Então, acho que isso também repercute nesses números, né? Nesse aumento dos números. Essa dificuldade, então, nas relações sociais, né? Que hoje a gente migrou muito para as relações virtuais. E lembra que lá no começo, né, eu falei que o isolamento social era um fator de risco importante. Esses adolescentes têm vivenciado o isolamento social, né? Muitos ficam em casa e às vezes os pais até pensam, né? Ah, tá dentro de casa, tá seguro. Mas primeiro que a gente precisa pensar nos conteúdos que eles estão consumindo na internet, né? Qualquer coisa daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso. E também que esse estar dentro de casa tá longe das relações sociais que são tão importantes nessa fase do desenvolvimento, né?
Para além disso, tem a questão do bullying, do cyberbullying, que são elementos importantíssimos de adoecimento, né? Então, às vezes o jovem tá lá dentro de casa, a gente não tem ideia do que tá acontecendo nessa vida virtual. Então, né, o cyberbullying, ele tem um perigo, né? Que ele tem um alcance muito, muito grande. Por isso que ele é muito mais perigoso que o bullying, porque a gente não sabe. Depois que algo é postado na internet, a gente não sabe onde vai parar. E as consequências disso para um jovem, para um adolescente, podem ser muito prejudiciais, né? E tem essa imersão nesse mundo aí de Instagram, de um monte de informações, de comparação. Se a gente, às vezes, já se perde um pouco na comparação de, nossa, parece que a vida do fulano tá melhor. Exatamente. Parece que o corpo do fulano tá melhor. Parece que fulano tá dando conta daquilo que a gente tava falando sobre que fulano consegue, eu não consigo. Por que fulano consegue, eu não consigo. Nossa, já amanheci cansada e fulano acordou e já correu 5 quilômetros. Verdade. Né? Essas comparações que nós adultos já sofremos, e também é um processo de adoecimento pra gente, imagina para os adolescentes, né, em processo de formação. Então tem toda essa questão de aceitação, de pertencimento, que acho que é algo muito importante nessa fase, né? Onde a gente quer fazer parte, quer pertencer. E outro ponto, né, voltando lá no que a gente falou também sobre as populações de risco, acho que algo que a gente precisa pensar é que tem muitos adolescentes que fazem parte da população LGBTQIA+, né, então lésbicas, gays, pessoas homossexuais, pessoas trans, e que não encontram esse acolhimento no seu meio social, seja na escola, muitas vezes na família também. Isso gera muito adoecimento, né, porque imagina você não poder ser quem você é no lugar que supostamente estão as pessoas que te amam, né? Então você não sentir esse acolhimento, especialmente quando a gente fala dentro de casa, porque quando a gente fala do espaço social, é muito difícil para esses adolescentes, mas pode ser que eles encontrem, então, outros espaços sociais onde eles são acolhidos, né? Quando a gente fala do acolhimento da família, a família a gente só tem uma, né? E se aquela família não dá acolhimento, como que esse jovem se sente? Só tem uma família e só tem uma vida para ser vivida. Exato, né? Então aqui a gente não está entrando no mérito do que as religiões dizem, do que cada família acredita, né? Acho que isso é uma discussão para cada família, mas o ponto é o que essa minha crença, o que esses meus valores, como eles estão interferindo na minha relação com essa pessoa que, né, deveria ser tão amada por mim, né? Então, como que isso está afetando essa relação? É importante que o adolescente sinta que a casa é um espaço de acolhimento, sabe aquela coisa, né? E aí vale para isso e para outras vivências da adolescência. Que o adolescente, ele não pode sentir, meu Deus, se meu pai descobrir isso, ele vai me matar, né? Mas a sensação de tem algo, né? Tem um BO acontecendo aqui na minha vida, eu vou contar para minha família para que eles possam me ajudar. Então, é essa relação que a gente precisa tentar estabelecer com os nossos adolescentes, né? Uma relação de confiança e de afeto. Muito bem. Então, que as próprias pessoas, os próprios pais, saibam diferenciar essa questão que você explicou muito bem, que a gente não está entrando no mérito da questão da religião, a gente sabe o posicionamento, enfim. Mas a Thaís explicando essa questão, porque muitas vezes muitos adolescentes, muitos jovens, exatamente por não terem ali, não estou dizendo assim, o apoio relacionado à questão da religião, mas assim, dele se sentir acolhido como filho, como filha pela família. Em relação à questão da religião, posicionamento, é uma outra coisa à parte. Então, dessa questão psicológica, né, da ajuda psicológica para a pessoa lidar com essas questões, com esses conflitos, buscar ajuda e até mesmo evitar, no sentido da pessoa querer atentar contra a própria vida. Thaís, e muitos, né, acreditam, a gente falou no comecinho mais ainda sobre isso, sobre a campanha Setembro Amarelo, o tema deste ano, Se Precisar, Peça Ajuda. Muitas pessoas acreditam que às vezes falar sobre o tema, né, falar sobre o suicídio pode estimular mais casos. Porém, a campanha sempre tenta mostrar exatamente o contrário, para salvar a vida, para valorizar a vida, né? Então, qual é aí a forma, digamos, responsável, né, a melhor forma de trazer esse tema para dentro das casas, das escolas, das famílias, até mesmo na mídia?
Acho que tem essa diferença entre o só falar sobre e o falar. Já tem alguns estudos, né, que trazem alguns benefícios, então, de falar, às vezes até na própria mídia, que a gente ouve que não pode divulgar quando alguém morre por suicídio. Realmente a gente não vê falando isso nos jornais, né? E tem toda uma fundamentação, mas tem estudos que trazem que quando você fala, mesmo dando uma notícia, e junto você fala estratégias de cuidado, que isso tem um efeito muito importante, né? Então, um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas esse falar informativo é importante. Então, não só falar dessa dificuldade, mas informando onde a pessoa pode buscar ajuda, quais são essas estratégias de cuidado em saúde mental importantes, né? E por esse caminho. Então, não só falar do problema, mas ajudar a pessoa a descobrir como que ela pode solucionar, então. Porque só escancarar o problema, aí pode trazer um risco, sim. Muito bem. Então, é assim, se a gente não quer perder alguém que a gente ama muito, o primeiro passo é o acolhimento. O resto, tudo vai se resolvendo ao longo do caminho, com uma boa conversa, com uma boa orientação. Todas as ajudas são importantes. A parte espiritual é muito importante, a parte psicológica é muito importante, a parte física também como uma atividade para a gente realizar, porque a gente sabe, né, Thaís, que quando está fazendo uma atividade física, libera ali, tem os neurotransmissores, endorfina, enfim, dopamina. Então, são questões que podem nos ajudar, né? Então, não é só um cuidado que é importante. Vamos cuidar só da parte espiritual. Isso aqui vai se resolver só com a oração. Ou isso aqui vai se resolver só com ajuda psicológica. Ou isso vai se resolver só de maneira física. Então, todas as ajudas, e no próximo bloco a Thaís vai reforçar sobre isso, né? Vamos encerrar, claro, trazendo muitas dicas. Você que tem alguma pessoa, né, que tem sofrido, tem pensado em coisas negativas em relação à própria vida, daqui a pouquinho ela vai trazer algumas dicas para ajudar também os pais, nesse sentido de acolhimento, tudo que pode ser feito do ponto de vista psicológico, porque estamos aqui entrevistando uma psicóloga. Claro que a gente poderia também falar sobre este tema com o sacerdote, com o pastor, enfim, né? Mas estamos falando do ponto de vista da psicologia. Então não saia daí, no próximo bloco a gente traz essas dicas preciosas e importantes para você. Chegamos ao último bloco do nosso Papo de Especialista e hoje falando sobre este tema tão importante, cuidado com a saúde mental, dentro deste mês de setembro, que é aquele mês sempre dedicado aí à prevenção do suicídio. Dia 10 de setembro foi comemorado o Dia Mundial de Luta e Prevenção contra o Suicídio, né, Thaís? Estou aqui com a nossa convidada, que é a professora da PUC Paraná, Campus Londrina, professora do curso de Psicologia, ela é doutoranda em Psicologia, enfim, tem várias formações e especializações, inclusive em luto também. E agora, em especial neste bloco, a professora Thaís vai trazer para a gente também algumas dicas, vai passar o telefone da PUC, porque tem o núcleo de psicologia, que traz e oferece apoio. Então fique atento aí, tá? Que daqui a pouquinho, inclusive, pega a caneta para anotar essas informações importantes. Thaís, vamos falar agora sobre as famílias que passam por essa dor tão grande que é perder alguém por enfermidade, por outras, qualquer realidade que seja, já não é fácil. Mas eu acredito que quando por alguém que tirou a própria vida e tipo assim, talvez a pessoa se sinta meio culpada, o que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, né, que eu poderia ter feito para essa pessoa, talvez fique essa questão, né? Então, como acolher essas pessoas enlutadas e também ajudarem, né, a reconstruir a sua vida depois de uma perda tão dolorosa? Então, como qualquer luto, né, a pessoa vai passar por algumas que a gente chama de reações esperadas ao luto. Então, vai sentir, vai sofrer, vai ter tristeza, vai ter, né, a gente fala de um guarda-chuva de emoções aí, porque são muitas emoções, vai sentir coisa no físico, vai ter questões psicológicas, né, vai precisar de um suporte aí. A gente teve um programa onde a gente conversou um pouquinho mais sobre isso, né, então qualquer coisa... foi muito bom, por sinal, tá lá no nosso YouTube, hein? Qualquer coisa, procura lá, dá uma retomada, né, nas reações ao luto. Então vou aproveitar para falar só, acho que das sutilezas do luto por suicídio, né? Que a pessoa vai passar por toda essa dor, né, por todo esse sofrimento do luto, e além disso vai trabalhar com alguns outros elementos, né? Você já trouxe a sensação de culpa, que é muito marca do luto por suicídio, né? Então a sensação de como eu não vi, como eu não percebi,
uma vergonha que vem acompanhada dessa culpa, né? Então, esse tabu grande sobre o suicídio, e tem um tabu sobre o luto também. Então, imagina quando essas coisas se juntam, né? Então, a vergonha de estar ali nas relações sociais e das pessoas julgarem. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas estão sim julgando de, nossa, mas, né, a fulana não viu que o filho estava em sofrimento, a fulana não percebeu. Às vezes, não percebeu mesmo, porque tem gente que esconde muitos sinais. Às vezes percebeu e tentou de tudo para ajudar, e a nossa ajuda com o outro também tem um limite, né? A gente só vai até onde o outro permite. Então, o luto por suicídio é permeado por essas coisas. Tem um outro sentimento, que é a raiva, né, daquela pessoa. Então, uma sensação assim, eu sofro pela morte desse meu ente tão querido, e ao mesmo tempo eu tenho raiva de quem matou ele, que no fim das contas é a mesma pessoa. Então, essa ambiguidade, lidar com tudo isso faz com que seja um luto mais solitário ainda do que outros, né? Por não sentir esse pertencimento social mesmo, né? Esse cuidado, esse espaço ali para falar sobre essa dor, por sentir esse olhar de julgamento. Tem outras questões que envolvem, assim, uma busca por respostas, né? Tentar entender o que foi que aconteceu. Então, a gente percebe, assim, alguns enlutados até fazendo um caminho, assim, de conversar com as últimas pessoas que aquela pessoa conversou, de, sei lá, tentar olhar as mensagens, para tentar quase que montar um quebra-cabeça e entender o porquê dessa morte ter acontecido, né? E aí a gente precisa lembrar que o suicídio é multifatorial, né? Acho que essa é uma informação muito importante. Ele nunca acontece por uma causa só. Embora, às vezes, a gente corra muito risco de fazer essa relação do tipo, né, fulana brigou com a mãe e teve uma tentativa logo em seguida. Parece meio óbvio, né? Ah, brigou com a mãe, é por conta disso. Mas vamos lá, né? Acho que todos nós já tivemos brigas com as nossas mães em algum momento da vida, né? E a gente não tentou nada, né? Então, mesmo que tenha sido aquele o gatilho, a gota d'água, diz respeito a uma pessoa que já estava muito fragilizada. E esse estar fragilizada envolve, então, todos esses fatores que a gente nunca vai conseguir acessar, todos eles, né? Então, entender, por mais difícil que seja, que a gente não vai ter resposta, mas junto com isso, lembrar, né, que são muitos fatores, então tomar cuidado para não se responsabilizar, para não responsabilizar o outro. Por mais difícil que seja, falar sobre isso com as pessoas, mas não se isolar, né? Então, buscar esse contato, acho que são caminhos importantes. Muito bem. E você que é psicóloga, atua em consultório, né, além de trabalhar ali na PUC, com certeza também você já teve acesso a muitas histórias de superação também, de quem já esteve em sofrimento profundo, mas ali com a ajuda psicológica conseguiu dar essa volta por cima e um final feliz na história. O que mais costuma, Thaís, ajudar as pessoas de modo geral a reencontrarem o sentido na vida? E também esperança, né? Sim. Acho que primeiro é passar pela dor, por mais difícil que seja, a gente precisa passar, né? Como se fosse um caminho, a gente tem que atravessar esse caminho para chegar em algum lugar. Então a gente precisa passar pela dor. Muitas pessoas tentam evitar, tentam minimizar essa dor, e a gente precisa sofrer, né? Se você tá triste, você chora. Tem uma série que tem uma cena que tem essa fala que eu acho muito bonita, né? E o que eu vou fazer se eu estiver triste? Se você estiver triste, você chora, né? Então, se você estiver triste, você sentir, sinta. Acho que esse é o primeiro ponto. E nisso, então, né, o processo terapêutico pode ajudar, as relações podem ajudar nessa busca por novos sentidos. Pode ser um novo hobby, pode ser o trabalho, pode ser, então, aquele sentido que a gente consegue encontrar na vida, apesar do sofrimento que a gente passou. Porque a nossa vida continua tendo sentido e a gente só precisa descobrir. Perfeito. Vamos então, né, buscar dar esse sentido para a vida, que ela é única, ela é preciosa, é uma só. Então, ocupar a nossa cabeça com coisas boas, né, Thaís? E falando em alguma dica aí que eu acabei falando, né, de procurar alguma coisa para fazer
ocupar a cabeça, ela que é especialista. Eu peço agora que nessa mensagem final, Thaís, além de você compartilhar conosco o serviço de psicologia lá da PUC, que presta esse apoio, conta pra gente como funciona, e aí também você já deixa a mensagem final com dicas importantes para os nossos ouvintes. Acho que antes de falar do serviço da PUC, também vou apresentar outros serviços que a gente tem na cidade, né? Então, onde que a gente encontra ajuda psicológica e psiquiátrica? Perfeito. Primeiro, nos consultórios particulares, né? Com os médicos e com os psicólogos, a gente pode dar um Google lá. Mas, para além disso, a gente tem em algumas UBS, a gente tem o CAPES, então em outro bloco eu falei um pouquinho, né? É o serviço de cuidado em saúde mental que a gente tem, e o CAPES presta um serviço excelente, a gente pode acessar, então você pode buscar. Em Londrina a gente tem um CAPES 24 horas para situações de emergência também, então às vezes a pessoa está numa crise, pode encaminhar para esse CAPES. A gente tem o CVV, que é o 188, você pode ligar, e se não me engano agora eles têm um chat também, que a pessoa pode, então, numa situação de crise, precisa conversar com alguém, não tem com quem conversar. O CVV, para quem não sabe, é o Centro de Valorização à Vida, né? Falei certo? Isso Muito mesmo, bem. obrigada. Além disso, a gente tem as clínicas escola da cidade, né? Então, todo lugar onde tem um curso de psicologia, aqui em Londrina a gente tem várias faculdades, tem uma clínica de psicologia. E aí, né, temos a PUC, que também tem lá, a gente chama de Núcleo de Práticas em Psicologia, onde a gente oferta esse serviço, né, de duas formas. O processo terapêutico comum, assim, então que a pessoa vai deixar o seu nome numa lista de espera, e a partir do momento que surge uma vaga, ela vai ser chamada para fazer o processo terapêutico, acompanhamento, então, mais longo, toda semana, com estudantes em supervisão, né, com professores, então a gente está sempre acompanhando esse trabalho, é um trabalho muito bem feito por eles. E além disso, a gente tem o plantão psicológico, onde a pessoa pode simplesmente, no momento de crise, chegar lá na PUC e ser atendido na hora, né? Então, é um serviço para atendimento de emergência. Vou deixar aqui o contato da PUC, né? Para o plantão, você pode só se dirigir ao campus, o pessoal tá lá, de segunda a quinta, das 10 da manhã às 7 da noite, a gente tá lá. E os telefones do NPP, 99151-3385, esse é o WhatsApp, e 3372-6060, né? Então você pode ligar lá, deixar o seu nome na lista de espera para esse atendimento ou aparecer lá para o plantão. Perfeito, então vou só repetir, né? 99151-3385 ou fixo 3372-6060. Thaís, quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Todas as vezes que você vem, você nos esclarece esses temas tão importantes, com uma linguagem tão acessível, sobretudo com grande acolhimento. Isso é muito importante. Então, olha, gente, nós conversamos com a Thaís Fernanda Roberto Oliveira, ela que é professora na PUC Paraná, Campus Londrina, também é doutoranda em psicologia, especialista em gestalt terapia, também luto, enfim. Thaís, então, mais uma vez, imensamente muito obrigada, viu, por ter vindo aqui, e sua mensagem final. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. Acho que é importante, então, a gente preservar esses espaços onde a gente possa falar com seriedade sobre esse tema, né, e trazer essas informações. Então, espero que tenha ajudado vocês, que as informações sejam úteis, e fico à disposição também, se alguém precisar de algo. Com certeza. Você tem Instagram? Quer divulgar para o pessoal? Tem, o meu Instagram, o Instagram da minha clínica, né, é @aware.psicologia. Então, @aware.psicologia. Obrigada, professora Thaís. Encerramos assim mais um programa Papo de Especialista. Espero que você tenha gostado muito, com certeza um tema muito importante. Ele fica disponível também em nosso canal no YouTube, no Spotify. Todas as vezes que você precisar ouvir sobre este tema, encaminhar para alguém, faça isso. Não custa nada fazer o bem. Vamos ajudar as pessoas a valorizarem, a cuidarem da saúde mental. E fica aquela pergunta mais uma vez: você está cuidando da sua saúde mental? Lembre-se, a sua vida é única, você é muito precioso, preciosa. Faça a sua vida valer a pena. Deixo para você um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo Papo de Especialista.